nome é Carmen Ferreira, eu sou astróloga, moro no Porto, em Portugal, e vou agora fazer convosco o 5º episódio da série Para que serve a astrologia. A ideia é ter-me dado conta que ainda há muito mito a respeito de para que serve uma consulta da astrologia, e há muito desconhecimento do público em geral das vários ramos, das várias aplicações do conhecimento astrológico. Hoje, neste 5º episódio, depois de vos ter falado do signo ascendente, a revolução solar, a astrocartografia e da astrologia vocacional, hoje ocorreu-me vir-vos falar sobre a sinastria. Sinastria é uma técnica da astrologia em que nós sobrepomos os dois mapas astrológicos de duas pessoas para poder perceber e estudar a dinâmica relacional entre elas. Para que é que serve? Pode-se fazer uma sinastria, sendo que há outros métodos, como os mapas compostos, os mapas combinados. Regra geral, numa consulta de sinastria, eu também analiso os outros métodos, principalmente estes dois, para poder ter mais informação sobre a dinâmica criada entre duas pessoas, porque isoladamente nós temos um tipo de manifestação. Quando estamos em combinação com outra pessoa, às vezes até com outro local, a nossa manifestação é diferente, e a sinastria dá-nos como a minha energia, os meus planetas, os meus posicionamentos planetários se relacionam com a da outra pessoa. Isto pode ser feito, esta análise deste estudo pode ser feito, e o mais comum é ser feito para relações românticas, amorosas, para casamentos, namoros, etc. Mas também pode ser feito, e com resultados muito interessantes, para relações importantes, relações que podem ser familiares, podem ser de trabalho, e ajuda-nos a perceber muitas das dinâmicas que muitas vezes nos é difícil. Porque é que é difícil eu comunicar com aquela pessoa se eu sou uma pessoa comunicativa geral? Sei, desculpem, a gata, como de costume, já se sabe que aparece, ia deitando isto aqui o computador ao chão. Então é assim, por exemplo, se o Saturno de outra pessoa estiver a fazer um aspecto difícil, que neste caso incluiria a conjunção ao meu Mercúrio, que é a minha comunicação, então eu posso ter uma dificuldade de comunicação com aquela pessoa que realmente não sinto noutros aspectos. Ora, ela tinha que arranjar maneira de aparecer. Aqui está ela. É tão engraçado. Faz mesmo questão de aparecer. Basta eu começar a falar e aqui temos uma gatinha a aparecer. Porque ela gosta muito da astrologia, já sabem, e já sabe imenso da astrologia, mas faz questão de sempre de querer ouvir mais. Então dizia eu que uma pessoa, por exemplo, que possa sentir muito à vontade para comunicar os seus desejos, porque é uma pessoa que tem uma Vênus muito bem posicionada, portanto ela está bem consigo mesma e consegue expressar isso, pode, numa relação em particular, seja ela de que tipo for, como disse, pode ser um colega de trabalho, pode ser o chefe, pode ser um professor, sentir que aquilo que é natural nela com aquela pessoa não funciona da mesma maneira. Muitas vezes isso é-nos dado pela sinastria. A sinastria, principalmente a amorosa, tem uma questão ética que é necessário relembrar aqui, que é, se estamos a falar de um casal, por exemplo, seria ideal que os dois estejam presentes na consulta, porque as questões que se vão levantar e as respostas que se podem encontrar vão interessar aos dois, obviamente. Quando isso por algum motivo não é possível, mas a pessoa ainda assim sente que aquela relação precisa de uma explicação, que é algo que ela não está a entender,
Então a sinastria pode ser feita dentro de limites éticos em que nós não vamos analisar a outra pessoa necessariamente, vamos analisar a dinâmica e tal questão dos aspectos que existem a ligar os dois mapas. Numa sinastria vemos muitas coisas, como em qualquer leitura astrológica. Por exemplo, estamos muitas vezes presos à ideia de que o relacionamento certo é com as pessoas que são parecidas connosco. E nem sempre é assim. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha falta de um elemento, dos 4 elementos, por exemplo, vamos imaginar alguém que não tem posicionamentos em signos de terra. A essa pessoa vai faltar um pouco a capacidade de persistir no trabalho, de fazer aquele trabalho miúdo, consistente, persistente, que é necessário para levar um projeto para a frente. Então, numa análise de uma sinastria, se percebemos que a outra pessoa tem esse potencial do elemento de terra, então nós podemos perceber que essa é uma boa combinação. Porque as melhores combinações, digamos, na vida são aquelas que, ok, é excelente quando temos pontos em comum com os nossos amigos, com os nossos companheiros, companheiras. Evidentemente que isso é um suporte importante nas relações, mas também é importante na relação, seja ela de que tipo, que possamos crescer juntos, e que a outra pessoa nos adicione algo que agregue algo a nós que é útil. Ora, perceber essas dinâmicas ajuda muitas vezes a olhar para aquilo que vemos como diferente, ok? E eu sou uma pessoa mais entusiasmada, com muito fogo no meu mapa. Exemplo. E aquela pessoa com quem eu tenho uma relação próxima, seja de que nível for, é uma pessoa que é mais temerosa em relação a tomar riscos, é mais cautelosa. Se eu perceber que isso, em vez de ser um problema, é uma forma de eu corrigir e de eu melhorar os meus resultados, então posso ver essa relação de um outro prisma, de uma forma mais completa e de melhor entendimento do outro. Gostava eu a dizer que as questões éticas tocam exatamente aqui, ok? Numa consulta de sinastria não vamos analisar a personalidade do outro quando o outro não está presente, porque isso não é eticamente responsável, mas podemos analisar aquilo que, em combinação comigo, me causa algum tipo de dificuldade, e para eu poder então ver isso com outra visão, e uma visão também mais compassiva, no sentido de que quando eu entendo o outro, então a compaixão, a empatia acontece, né? E posso ver o outro não naquilo em que ele me desafia, naquilo que me provoca desconforto, mas perceber o outro um pouquinho melhor e perceber melhor a dinâmica das minhas relações. Então nós vamos analisar os elementos, as modalidades, que também têm um pouco a ver com a forma como a pessoa lida com a energia. De forma cardial, ela é muito mais ativa, de forma fixa, obviamente o termo já diz, é muito mais ponderada, mede muito mais os passos. Se é uma pessoa com um peso forte de energia mutável, então ela vai se adaptando com mais facilidade. Entender tudo isso de uma forma geral pode melhorar a relação que existe, porque sempre que nos conhecemos melhor, podemos conseguir melhores resultados, e quando conhecemos melhor o outro também. Mas aqui trata-se principalmente de conhecer melhor a dinâmica que existe entre os dois mapas. Depois, obviamente, que, como já referi, a ligação entre os planetas, principalmente a ligação entre os planetas pessoais, por exemplo, numa relação amorosa, a forma como o Sol e a Lua dialogam, o meu Sol com a Lua da outra pessoa, o meu lado consciente com as necessidades emocionais do outro, e vice-versa, vão falar muito da relação e vão poder colocar numa outra perspectiva os nossos resultados relacionais. Muitas vezes nas consultas, inclusive da terapia,
se toca em esse ponto. Todos nós cometemos um pouco o erro de julgar os outros de acordo com o nosso filtro. Se eu gosto, faço desta maneira, mas uma consulta de sinastria pode-me ajudar a perceber que o outro tem outra maneira de expressar os seus afetos. Por exemplo, se há uma pessoa que no seu mapa tem uma ligação difícil entre Saturno e Vênus, então essa pessoa não sabe como expressar os seus afetos, não tem, coloca um filtro à própria expressão dos afetos, seja de forma, seja nos atos, seja nas palavras. Por exemplo, pessoas com ligação difícil de Saturno-Vênus são mais reservadas, dizem com menos facilidade, gostam de ti, demonstram com uma maior dificuldade, ficam um pouco envergonhados às vezes até, ou se sentem que não faz sentido certas demonstrações de afetos. Se eu entendo que o outro tem essa dinâmica interna, então eu não vou poder esperar que ele responda a mim, que tenho uma ligação excelente. Estes são todos exemplos, quem não estou a falar de mim, que tenho uma ligação excelente entre Saturno e Vênus, e portanto estou à vontade para pedir afeto, para pedir demonstração e para também o manifestar. Não posso pedir que o outro faça da mesma maneira. Então, uma consulta de sinastria traz-nos vários níveis de entendimento sobre a relação, entendendo melhor também o papel do outro, de preferência, como já disse há pouco, e que, principalmente quando estamos a falar de relações de casal, então o ideal seria que a consulta fosse feita conjunto, e muitas vezes o ideal seria fazer isso em mais que uma sessão, para que todas as questões possam ser devidamente conversadas entre o técnico, o astrólogo, a astróloga e os dois intervenientes da consulta. Então espero que ter ajudado a esclarecer mais uma utilidade para a astrologia e contribuir para que possam, para quem ainda não tem essa visão, perceber o quanto a astrologia pode ser útil nas nossas vidas e pode nos ajudar a melhorar os nossos resultados. Conto convosco para o próximo vídeo. Se acharam este vídeo útil, se acharem interessante, pois obviamente desde já agradeço as vossas partilhas, os vossos comentários e as vossas sugestões, caso tenham dúvidas que gostassem de ver aqui esclarecidas. Obrigado e até já.